Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus é fiel em todo o tempo. A bondade de Deus, ela tem sido muito grande para com a nossa vida. Por isso, nós, como diz a canção, eu cantarei, contarei essa bondade, essa justiça, essa misericórdia de Deus, que mesmo nós pecando, errando, transgredindo contra Ele, porém quando nós nos vemos numa situação sem saída, entendemos que não tem como sair daquela situação senão através de um milagre, através da mão de Deus, e reconhecendo isso, nos voltamos, nos curvamos, nos humilhamos, passamos a orar, a olhar para o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Ele, como é bom, como é fiel, Ele vem e nos perdoa e nos levanta e apaga o nosso passado. Esse Deus é um Deus maravilhoso, um Deus bom, porém, é óbvio, com justiça, porque pessoas sofrem, padecem, porque elas recusam olhar para o Salvador, recusam olhar para aquele que se fez maldito, tomando nossas maldições. E enquanto eu recuso olhar para o meu Redentor, eu vou morrendo aos poucos. Aos poucos eu vou morrendo, e a morte espiritual, ela é pior do que a morte natural, a morte da carne. Porque a morte espiritual, ela vai te matando aos poucos. Ela mata a tua alegria, ela mata a tua paz, ela mata a tua união, ela mata o teu casamento, ela mata a tua vida financeira, ela mata os teus sonhos, teus projetos. E assim, a pessoa chega num estado profundo de depressão. Mas por quê? Porque ela recusa olhar para o Senhor Jesus, aquele que se fez maldito na cruz, tomando a nossa maldição, tomando as nossas pisaduras. E é sobre isso que eu quero falar, pois Deus, para salvar o seu povo, Ele sempre criou uma estratégia, dando uma oportunidade para não morrermos mais, seja no corpo natural, como no celestial, a nossa alma. E é sobre isso que nós vamos falar. Porém, eu quero que você prepare aí um copo com água, uma peça de roupa, coloca aí, porque daqui a pouquinho eu quero realizar a oração da fé pela sua vida em nome de Jesus. Talvez você esteja assim: pastor, olha, minha vida ela vem morrendo pouco a pouco, dia a dia eu venho morrendo, espiritualmente falando, eu estou apagado, virando cinza. Então, porque você tem que olhar para o Senhor Jesus. E quando eu digo olhar, não é simplesmente ir até a igreja, não é simplesmente ter uma religião, mas é o arrependimento. O arrependimento me traz vida e vida em abundância. Ninguém que se aproxime de Deus continue levando a mesma vida, pois fomos comparados, que nós fomos para a cruz com o Senhor Jesus, fomos sepultados com o Senhor Jesus e também ressuscitamos com o Senhor Jesus. Quer dizer, nós matamos a velha criatura, sepultamos a velha criatura e nascemos uma nova criatura como o Senhor Jesus. O arrependimento é isso. E quando eu faço esse trajeto, eu sigo esse exemplo, esse conselho do Senhor Jesus, então eu passo a ter vida e vida em abundância. Porém, pela metade não funciona, não tem como eu entregar a minha vida só pela metade. Abra sua Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui no livro de Números e eu quero compartilhar com você essa mensagem em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a morte. É isso mesmo, a morte espiritual. Mas Deus ele sempre tem uma estratégia, uma saída para que nós não venhamos padecer. Talvez é a pessoa que não quer olhar para o Senhor Jesus.
ela está morrendo, ela está padecendo, mas ela se recusa a olhar. E é sempre assim, as pessoas estão nos caminhos de Deus, basta algo não funcionar, que ela já começa a murmurar, começa a reclamar. Você sabe que o ser humano, desde o princípio da criação do mundo, o ser humano, ele foi induzido pelo diabo a murmurar, a reclamar. Eu sempre digo que nós somos formados por corpo, alma e espírito. E isso é uma energia dentro da pessoa. Quanto mais você murmura, mais você morre espiritualmente. Quanto mais você reclama, pior ficam as coisas. Então, eu estou aqui com a Bíblia no livro de Números. Eu quero compartilhar com vocês sobre a serpente no deserto que Deus enviou para matar o povo no deserto. É isso mesmo. Mas que Deus é esse que envia uma serpente no deserto para matar o seu povo? O seu povo, aquele povo que se dizia ser de Deus. Deus, antes de ser bom, ele é justiça. Lembra? Deus, ele diz: tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós outro. Deus, ele nunca se afastou de mim. Deus, ele nunca me abandonou. Porém, ele não me impede também de me afastar dele. Deus não me impede de pecar, Deus não me impede de cair nas drogas, de se prostituir. Deus não me impede nada disso. Só que toda vez que eu faço isso, eu estou reclamando contra aquilo que Deus me ensinou. Aqueles caminhos que eu seguia. Toda vez que eu murmuro, toda vez que eu reclamo, eu estou duvidando da existência de Deus. Então, Deus dando vitória ao povo de Israel, tirando o povo do Egito, fazendo o povo caminhar, manter o povo, deu maná, deu comida, deu roupa, deu alimento, deu a proteção, e mesmo assim aquele povo reclamava. E mesmo assim aquele povo murmurava. Sabe aquela criança mimada que está sempre reclamando, nunca está bom, sempre querendo recompensa, recompensa, recompensa. Vou para a escola, a Luana está assim, a Luana ela vai para a escola, quando ela sai daqui ela já diz que é doce, que ela diz, vou para a escola, mas eu quero um doce. Quando voltar tem que ter um doce para ela. Então o que é? Está acostumando errado, está mimando ela, quer dizer, daqui um dia se não tiver um doce, no outro dia ela não vai para a escola. Então, e as pessoas têm sido da mesma forma como criança, que está sempre buscando uma recompensa. A proteção de Deus, a presença de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz não é o suficiente para ela. Ela está sempre querendo. E quando não vem no tempo, logo começa a se afastar. Então diz assim, lá no versículo 4, Números capítulo 21, versículo 4, diz assim, então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Olha, o caminho de Deus, ele não é um caminho fácil. Eu digo com toda clareza, se você acha que servir a Deus é fácil, servir a Deus é o mar de rosa, não, servir a Deus é luta, é guerra, sabe? Muitas vezes temos que lutar contra nós mesmos. A maioria das lutas é contra nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades. E às vezes a impaciência me faz se afastar de Deus. A impaciência no quê? De não ver um resultado. A impaciência de não ver acontecer aquilo logo. E o povo de Deus, Deus fala assim, vocês vão seguir por esse caminho. Vocês vão sair por esse caminho e começaram a caminhar rumo à terra prometida. Porém, vindo a demora e as lutas, o sol quente durante o dia, o frio durante a noite, aquilo trouxe ao povo uma certa impaciência. Porque sabe que a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado por esforço e sacrifício. Ele é tomado, ele é arrancado. Então existe um sacrifício, existe um esforço para nós que queremos alcançar a nossa salvação. Porém, muitas pessoas, elas começam no caminho de Deus, mas não têm paciência, elas ficam impacientes. E isso desagrada a Deus. Isso causa em Deus uma certa ira. Você que é uma pessoa que não tem paciência,
Davi disse: esperei com paciência pelo Senhor. Se eu entreguei a minha vida, eu não entreguei meu braço, eu não entreguei a minha perna, eu não entreguei a metade de mim, eu entreguei a minha vida completa ao Senhor Jesus, da mesma forma que ele foi completo na cruz do Calvário por mim. Jesus não se deu pela metade, ele se deu por inteiro. Ele se sacrificou por inteiro por mim. Por que eu tenho que dar só a metade da minha vida? Por que eu tenho que dar só a metade do meu dia para ele? E aí vem a impaciência. E as pessoas impacientes, o povo impaciente, começa a murmurar. Basta a pessoa não estar satisfeita com alguma coisa que ela começa a reclamar, começa a murmurar. Isso acontece. Você tem um amigo, até então aquele amigo é bacana, é gente boa, tal. Surge um problema, você não tem paciência com aquela situação e você logo começa a falar mal do amigo, você logo começa a desprezar, começa a rejeitar. E as pessoas fazem isso com Deus. O povo de Israel fez e hoje em dia as pessoas continuam fazendo dessa mesma maneira. Como que eu posso ter uma colheita boa na minha vida se eu sou impaciente? Como que eu posso obter um resultado na minha vida se eu não sigo um tratamento que tem que ser seguido, se eu não sigo um mandamento, se eu não sigo o tempo que Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. Então o tempo agora não era para ser impaciente, o tempo agora era para caminhar, o tempo agora era para seguir olhando a Deus. Deus colocava durante o dia uma nuvem para proteger do sol e à noite uma coluna de fogo para iluminar e também para aquecer do frio. E mesmo assim, aquele povo ficava impaciente. Mesmo olhando para suas roupas, para as suas sandálias e não envelhecendo nos 40 anos, assim mesmo eles ficaram impacientes. Deus era bom com eles em todo o tempo. Deus, ele era bom em todo o tempo com aquele povo. Mas o povo, por não conseguir ainda olhar, enxergar a terra prometida, começaram a ficar impacientes. E diz assim: e o povo falou contra Deus. Olha o que a impaciência faz. Quando você pede a paciência com uma pessoa, logo de cara você começa a falar mal dela. Logo de cara você começa a falar mal da pessoa. E o povo começou a falar contra Deus. O povo começou a falar contra Deus, contra Moisés. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Olha só, olha a ingratidão desse povo. Esse povo começa a falar contra Deus, começa a falar contra Moisés, dizendo: por quê? Porque nos tirou do Egito? Nós éramos escravos, nós vivíamos na lama, vivia sendo humilhado, mas lá todos os dias tinha um tipo de comida. Agora nós já estamos saturados desse pão. Sabe, estava falando o quê? Estava falando do maná que Deus alimentava eles. E Deus tinha falado que eles iam comer do pão, do maná, que nem seus pais conheceram. Mas a pessoa, quando ela é ingrata, quando ela está insatisfeita, impaciente, o que ela faz? Mesmo ela tendo recebido aquilo que ninguém recebeu, ela começa a achar pouco. Ela começa a achar pouco que Deus está dando para ela. E esse povo fez isso com Moisés, fez isso com o próprio Deus. Então, olha só o 6. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Aí Deus é bom, Deus é maravilhoso. Só que Deus é justo. Olha, não pensa que Deus ele vai passar pano sobre o teu erro, sobre os meus erros. Ele vai mandar uma serpente abrasadora ali e picando vai morrer. Então Deus começa a mandar no deserto serpentes abrasadoras para aqueles que murmuravam, para aqueles que estavam se levantando contra Deus e contra Moisés. E aquele povo começava a ser picado, era abrasador, quer dizer, mortal. Era ser picado e morria. Mas quem morria? Justamente aqueles que foram impacientes com a palavra de Deus. E é o que acontece. Essa serpente abrasadora
representa o diabo, que está aí. A Bíblia diz que ele anda ao redor da terra, ao derredor da terra. Ele anda a passear por ela. E quando ele encontra uma pessoa que vive reclamando, murmurando, ele vem, injeta o seu veneno e essa pessoa vai morrer. Ela vai morrer nos sonhos, vai morrer da paz, vai morrer insatisfeita porque vai deixar de crer em Deus e a pessoa vai se apagando dia a dia. Agora aqui nesse relato não, o povo morria mesmo. Aqui o povo morria. Veja que Deus é bom. Se você olhar, perguntar para qualquer pessoa, Deus é bom, Deus é misericordioso. Só que Deus, ele é juiz. Deus é juiz. E quando eu deixo de agradar a Deus e passo a desagradar, o problema não é você não andar no caminho de Deus. O problema é a pessoa estar no caminho de Deus e começar a se levantar contra Deus. É a pessoa querer se levantar contra o próprio Deus. Então ele diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos dos povos em Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Olha o que Deus fez. Deus, ele, vendo o povo reclamar, vendo o povo murmurar, se levantar contra Deus e contra Moisés, Deus, ele espalha ali as serpentes abrasadoras. E essa serpente mordia o povo. A Bíblia não fala em picar, fala em morder mesmo. Mordia o povo. E esse povo ia morrendo. E isso começou a causar um certo espanto, um certo medo. E os que tinham um pouquinho mais de noção, os que tinham um pouquinho mais de juízo, foram até Moisés e Moisés, nós pecamos contra Deus. Nós nos levantamos contra Deus. O povo está morrendo, está cheio dessa serpente abrasadora que morde o povo e o povo está morrendo. Nós viemos aqui pedir para você orar para Deus nos livrar dessa serpente abrasadora. Olha como que Deus é maravilhoso. O povo viu que o que estava matando eles era o pecado. O povo viu que o que estava matando o povo, fazendo o povo cair no meio do deserto, era o seu pecado, era a sua iniquidade. E aí é que está o ponto. Uma vez que eu sei que eu estou errando, que eu estou pecando, eu me volto para Deus, eu peço a Deus, eu olho para Deus de novo e me arrependo de todo o meu coração, não só por causa do medo. Nós passamos agora há pouco tempo por uma pandemia que dizimou muita gente, mas parece que o povo não aprendeu. O povo parece que fica cada vez pior. E Deus por sua vez, ele é bom, mas antes de ser bom, ele é juiz, ele faz justiça. Então esse povo começou a morrer. E vendo a morte diante dos olhos, correram a Moisés e pediram para Moisés orar para Deus livrá-los da morte. Olha, quando as coisas não dão certo, quando as coisas não estão indo bem, quando você vê que algo na sua vida está morrendo, é porque você precisa voltar para Deus. Você precisa olhar e analisar se os teus caminhos estão nos caminhos de Deus, se as tuas vontades estão com a vontade de Deus. Ou será que você está impaciente? Ou será que você está ansioso? Jesus disse: não andeis ansioso por coisa alguma. Então eu não posso andar ansioso com nada. Eu preciso manter a minha fé, manter a minha paciência e olhando para Deus, caminhando com Deus, mesmo parecendo o caminho difícil, porém Ele sabe o melhor caminho para me chegar à vitória. Ele sabia o melhor caminho a levar o povo à terra prometida. Mas o povo ficou impaciente. O povo ficou impaciente de ter que esperar o tempo de chegada à terra prometida. E hoje não é diferente. As pessoas, elas entram no caminho de Deus, elas sabem sobre todas as coisas. A maioria aprendeu sobre o reino de Deus. Ela sabe que se ela continuar no erro, no pecado, ela não entra no reino de Deus. Porém, com o tempo, ela vai ficando impaciente, pois a volta do Senhor Jesus, para quem se converteu ontem, parece que vai ser amanhã.
Mas quando você começa a caminhar, Deus vai apresentando um caminho, e esse caminho parece ser tão extenso, tão longo, que ao longo desse caminho, mesmo a pessoa sendo abençoada, tendo sua vida transformada, recebendo bênçãos, cura, milagre, prosperidade, restauração, transformação, daqui a pouco ela fica insatisfeita com tudo aquilo e começa a murmurar, começa a reclamar. Ela tira o foco de Deus, tira o foco da palavra, do ensinamento, e começa a olhar para a sua impaciência e se levanta contra Deus, se levanta contra a palavra de Deus. Então, Deus, por sua vez, permite que essa pessoa venha morrer espiritualmente, como no deserto. Então lá ele espalhou serpentes abrasadoras, e essa serpente picava o povo, mordia o povo, e o povo morria. E o povo se assustou. E eles entenderam, olha, estamos morrendo porque nós se levantamos contra Deus. As coisas não estão andando certo porque nós se levantamos contra Deus. Nós falamos mal de Deus. E eles, por sua vez, se voltaram para Deus. Então Deus dá uma saída. Deus levanta ali um salvador, uma salvação para aquele povo. E diz: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Ora, para que tire de nós o pecado, para que tire de nós a impaciência, para que tire de nós os vícios. Olha, meu casamento está morrendo, a minha vida está morrendo, porque eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho falhado com Deus. A minha vida financeira não vai, porque eu tenho tocado naquilo que era de Deus, eu tenho deixado de confiar em Deus. Então, eles foram para pedir para Moisés orar. A serpente abrasadora representa o pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E não adianta a pessoa vir com essa onda desse evangelho chulo, fraco, que vive pela graça, que essa graça que esses pastores apresentam hoje é uma desgraça, leva o povo ao inferno. Leva o povo ao inferno. Ou eu me arrependo, ou eu me converto, ou eu vou para a cruz com o Senhor Jesus, ou eu desço a sepultura com o Senhor Jesus, para que eu possa ressuscitar com o Senhor Jesus uma nova criatura. Outro meio não tem como. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você andar com Deus e andar com o diabo. Você vai desagradar a Deus, e o salário do pecado é a morte. Por isso vemos pessoas mortas espiritualmente. Pessoas mortas, estão morrendo dia após dia. Disse o Senhor a Moisés, olha o 8: faze uma serpente abrasadora, põe-no sobre a haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Olha a estratégia de Deus. O que matava o povo? Não era a serpente abrasadora que mordia e o povo morria? Então Deus fala para Moisés: Moisés, faz uma serpente abrasadora, faz de bronze. O bronze representa a justiça em Deus. Faz ela e levanta numa haste, quer dizer, levanta num poste. A mesma serpente que estava espalhada, que picava, mordia o povo e matava, Deus manda Moisés fazer uma igual. E todo aquele que for mordido e vier olhar para essa serpente, vai viver. Olha que maravilha, olha que estratégia. Deus falando: se esse povo for mordido, eles acreditar, levanta essa serpente, porque a serpente que mata eles lá vai ser a serpente que vai tirar a morte deles. Se você parar um pouquinho, se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele se levantou como Moisés levantou a serpente. O Senhor Jesus também foi levantado na cruz do Calvário. Para quê? Quando nós olhamos para a cruz, todo o nosso pecado foi mandado para ele. Então aquela serpente que Moisés levanta a mando de Deus, tirava a morte do povo, tirava o pecado daquele povo no deserto. E hoje não é diferente. O Senhor levantou o Senhor Jesus para morrer na cruz do Calvário. Colocou ele no alto, na cruz, e ele diz que tomou sobre si todas as nossas transgressões. Podemos estar morrendo, podemos estar atolados na lama de pecado, de mentira, de vícios, mas se eu entender que eu estou morrendo,
pouco a pouco, e eu olho para a cruz, eu olho para o meu Jesus. Então ele toma de mim esse pecado, ele toma de mim as dores, ele toma de mim a miséria e carrega com ele. Então a saída para o povo no deserto naquele tempo, naquele momento, era olhar para a serpente que estava levantada naquela haste. Hoje, a salvação é da mesma forma. Eu tenho que olhar para a cruz e ver a cruz vazia. Saber que Jesus, ele já levou todos os meus pecados. Mas para isso existe o arrependimento. Não é simplesmente olhar e dizer, eu creio de boca para fora. O arrependimento é largar. O povo largou, o povo teve que sair, deixar de murmurar, deixar de reclamar, deixar de blasfemar contra Deus e olhar para a serpente. Então ele diz: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-no sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então veja que Moisés fez como Deus mandou. E quando a pessoa era mordida, e ela reconhecia, não, eu fui mordido porque eu pequei, porque eu transgredi contra Deus, eu falei contra o meu Deus, eu me levantei contra Deus, eu pequei. Então, reconhecendo os seus erros, reconhecendo o seu pecado, eles iam até a serpente de bronze que Moisés havia levantado na haste, olhando para ela, tirava-se o veneno que estava matando o povo. Olha que maravilha. A Bíblia diz, lá em João capítulo 3, João capítulo 3, no versículo 14, diz assim, ó: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Moisés levantou a serpente na haste, o povo olhava para a serpente, aqueles que foram picados pela serpente abrasadora, aquela serpente de bronze que estava na haste, tirava o veneno e o povo voltava a ter vida. Jesus disse, da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze na haste e tirou o veneno da serpente abrasadora que matava o povo, assim o Filho do Homem tem que ser levantado, para também tirar o veneno, tirar o pecado, tirar a maldade, tirar a mortandade do meio do povo. Mas é necessário que as pessoas venham e olhem para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se compara, lá no deserto, a salvação do povo de Israel foi a serpente de bronze que Deus mandou Moisés levantar. A nossa salvação hoje não é mais a serpente de bronze, já não existe mais, mas a nossa salvação também foi levantada no haste, que é a cruz do Calvário. Quando nós nos arrependemos, entendemos que estamos morrendo porque começamos a murmurar, a reclamar, a duvidar da grandeza, do poder desse Deus, então começamos a morrer. Mas eu reconhecendo, lembra? Reconhecer. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que crer. Então, os que não criam, pessoas morreram, mesmo depois de Moisés levantar a serpente de bronze, pessoas continuaram morrendo, porque alguns não creram, alguns não acreditaram que só de olhar para aquela serpente de bronze, elas seriam curadas, o veneno sairia do corpo. E hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas vão perder a sua salvação, muitas pessoas vão descer a sepultura sem a salvação. Por quê? Porque ela não vai conseguir crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Ela não vai conseguir crer que Jesus também tira o pecado do mundo, tira o veneno do mundo, esse veneno mortal que chama-se pecado, a mentira, a falsidade, a ganância, a impaciência, sabe? Então as pessoas, elas se levantam contra Deus e acham que vão sair impune. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que não querendo que todos se percam, mas aqueles que creem, pois a Bíblia diz, todo aquele que crê não perecerá. Então quando eu acreditei, poxa, eu olhei para a minha vida e vi que a minha vida não tinha mais jeito, atolado nos vícios, atolado nas drogas, com a vida desgraçada, destruída, mas aí eu entendi que eu estava errado e me voltei para Deus e disse, Senhor, pequei, errei, falhei,
me perdoa. Olhei para a cruz, eu olhei para a cruz, eu olhei para Jesus e entendi que da mesma forma que Deus mandou Moisés levantar a serpente de bronze lá na haste, Deus também levantou o Filho do Homem para tirar o pecado do mundo. E a minha impaciência, o meu pecado, os meus erros, elas foram perdoados. O veneno desse mundo foi tirado de dentro de mim. Esse veneno que vinha me matando pouco a pouco, me colocando em impaciência. É isso que mata o povo hoje. Essa mesma serpente continua solta, que é o diabo. Continua mordendo as pessoas, fazendo as pessoas se levantar contra Deus, fazendo as pessoas se tornarem impacientes, fazendo as pessoas desagradar a Deus. E Deus diz, olha, quem olhar para a cruz, quem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, não morrerá, mas terá vida e vida com abundância. Então, ele diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, como que eu posso ter a vida eterna? Eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar na vida eterna. Eu tenho que acreditar que o Senhor Jesus, ele se levantou para me curar, para me salvar, para me libertar desse veneno, desse pecado que vinha matando pouco a pouco e muitas pessoas. Agora, Jesus veio para todos? Veio para todos. Todos serão salvos? Não. Por que não? Está aqui, ó. Ele diz no 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, quem é que vai ser salvo? Quem é que vai alcançar a vida eterna? Quem é que vai ter uma vida plena? Quem crê. Ah, mas eu creio. O povo estava lá no deserto com Moisés, o povo comeu do maná, o povo viu a água sair da rocha, o povo via suas vestes ali intactas 40 anos, e mesmo assim foram impacientes, mesmo assim se levantaram contra Deus e contra Moisés. Deus manda Moisés levantar a serpente na haste, e muitos não foram olhar para a serpente, morreram. Por quê? Porque não creram, não acreditaram que a serpente seria capaz de tirar o veneno da serpente abrasadora que estava no deserto matando o povo. Hoje, da mesma forma, sabe o que é isso? Jesus se fez maldito, Jesus se fez pecador, Jesus, ele se colocou como condenado na posição de... E foi isso. Se você conhece as Escrituras, Jesus foi para a cruz no meio de dois bandidos. Então ele foi como alguém pecador. Para quê? Para todo aquele que olhar para ele e crer que ele tira o pecado do mundo, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Porém, muitas pessoas não vão querer olhar. Não vão preferir morrer. Então, olha, cuidado com a impaciência. Cuidado quando você se sentir impaciente com alguma coisa. Mesmo você que caminha com Deus e você que não caminha com Deus e você está morrendo pouco a pouco, então você deve olhar para a cruz. Você deve olhar para Jesus. Veja que o povo, presta atenção, o povo estava fazendo o quê? O povo vendo que estava pecando, mas o pecado, a impaciência, lhe trazia o quê? Morte. E o povo começava a morrer. Então, aqueles que tinham sabedoria entenderam que estavam morrendo. Por quê? Porque eles tinham tido impaciência, se levantaram contra Deus. Então, chegaram a Moisés e disseram: Moisés, olha, nós viemos aqui porque nós entendemos que nós estamos morrendo. O povo está morrendo porque se levantou contra Deus. Ora para Deus nos livrar da serpente abrasadora. E Deus fala a Moisés: olha, esse povo se arrependeu. Levanta uma serpente na haste, uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para ela, ela vai tirar o veneno e esse povo vai viver. Olha que maravilha, né? E mesmo assim, algumas pessoas
elas não tiveram a sua salvação. Como hoje, da mesma forma. Deus, vendo que o homem é mau, que o homem ele é impiedoso, que o homem ele tem um sentimento muitas vezes maligno e não se arrepende, mas ele dá oportunidade para você. Ele diz aqui, para que todo aquele que nele crê, quer dizer, para que todo aquele que olhe para Jesus e veja ele como Salvador, como seu Salvador, aquele que tirou o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo. Ele quer tirar o meu, quer tirar o seu, mas para isso eu tenho que ir até ele e dizer: Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu creio que o Senhor veio para me salvar. Então, uma vez que eu creio, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, quando você olha para Jesus e sabe, acredita que ele tirou o pecado do mundo, ele te perdoa. Agora, não adianta simplesmente eu dizer: eu olho, eu creio. Não, o povo de Israel se arrependeu. O povo de Israel, quando Moisés levanta a serpente na haste, a serpente de bronze que Deus havia mandado, aquele povo acredita, alguns acreditam. Como hoje, algumas pessoas acreditam, outras não dão a menor importância, outros simplesmente zombam, escarnecem, simplesmente elas deixam de fazer a vontade de Deus, de crer na palavra de Deus. E quando que eu faço isso, pastor? Quando eu não me arrependo, quando eu não largo, eu continuo andando da mesma forma. Ah, pastor, mas nós vivemos pela graça. Que graça é essa? Que graça é essa que destrói uma família com vícios, com mentira? Então, essa graça não funciona. Jesus, ele veio e tirou o pecado do mundo. Jesus morreu. Ele, como eu falava no princípio, Deus, ele entregou seu Filho Jesus Cristo por nós. E Jesus não deu a perna por mim, não deu um braço. Ele foi de corpo inteiro. E como que eu posso dizer que eu me arrependo dos meus pecados se eu não abandono eles? Sabe que as pessoas estão morrendo, seja financeira, seja familiar, seja na saúde, porque não tem se entregado, não tem olhado e crido no Senhor Jesus. Em Isaías 53, se você observar, Isaías 53, deixa eu aqui rapidinho, Isaías 53, diz assim, certamente, 53:4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então Jesus, ele foi feito como maldição no nosso lugar. Ele foi ferido, foi aflito por nossos pecados, por meus erros. Agora, como que eu posso alcançar essa salvação se eu não me arrependo, se eu não creio? Então é necessário que exista dentro de mim um arrependimento, que eu vá até o Senhor Jesus e diga: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falei, eu sei que todo fracasso da minha vida, é pela minha desobediência, pela minha impaciência. E muitas pessoas têm vivido dessa forma. Muitas pessoas têm andado num caminho contra a vontade de Deus. A serpente abrasadora continua mordendo as pessoas, que é o diabo. Continua largando veneno e matando as pessoas pouco a pouco. As pessoas estão envenenadas de pecado, envenenadas no vício, envenenadas na mentira, envenenadas com essas coisas do mundo. E enquanto não olhar para Jesus como seu único e suficiente Salvador e não crer, esse veneno vai ficar no corpo dela e vai matar ela sim. E pior do que matar é perder a salvação. Então aquele povo estava impaciente, por quê? Porque não chegava na terra prometida. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, a promessa de Deus foi salvação. Mas aí nós entendemos que Deus não só salva, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera. E aí começamos a buscar tantas coisas, e no meio do caminho a salvação se torna tão nada, tão sem valor. Quando eu coloco qualquer tipo de milagre acima do Senhor Jesus, do sacrifício que ele fez, eu estou anulando a salvação de Jesus
na minha vida. Mas quando eu reconheço e me volto, como o povo de Israel disse: Moisés, pecamos contra Deus, pecamos contra ti. Você pode orar e pedir a Deus para Deus nos livrar dessa serpente abrasadora? Deus disse a Moisés: esse povo se arrependeu. Levanta a serpente de bronze numa haste e fala para eles que todos aqueles que olhar para essa serpente, o veneno daqueles que forem picados vai sair do corpo deles e eles vão ficar sarados. Deus, vendo a humanidade, da mesma forma enviou Jesus e diz: todo aquele que nele crê não perecerá, mas vai ter a vida eterna. O Senhor Jesus, ele também tira o veneno do seu corpo, tira o pecado, limpa, purifica e faz você ter vida e vida com abundância. Mas é necessário que eu primeiro me arrependa dos meus erros. Deus diz: tornai-vos a mim, que eu me tornarei a vós outro. Então, às vezes a pessoa, ela fica, quanto mais problema ela tem, mais inimigo de Deus ela se torna, mais inimigo de Deus ela se torna. Ela acha que Deus é culpado do seu fracasso, das suas derrotas, das suas decepções. E quando não, às vezes, como eu falava ontem, o povo de Israel estava padecendo, sofrendo, estava, claro que estava. Deserto, é óbvio que estava. Mas eles tinham visto os sinais, as maravilhas de Deus no seu dia a dia. E mesmo assim, foram impacientes, porque estavam exaustos. E chegaram a dizer: nós estamos cansados, nós estamos enfadados desse maná. Quer dizer, eles viram tanto milagre, tantos milagres, que para eles, tanto faz como tanto fez, não quero mais saber, já vi tudo. Ficaram impacientes porque queriam a terra prometida, queriam chegar aonde Deus havia falado. E às vezes é isso que acontece. A pessoa já viu tanto milagre, tanta cura, tanto isso, tanto aquilo, mas o dela não chegou ainda, o que ela precisa não chegou ainda, e ela acaba se levantando contra Deus e começa a morrer. Morre espiritualmente, morre pouco a pouco. Mas Deus levanta Jesus. O próprio Jesus disse aos fariseus: importa que o Filho do Homem seja levantado como a serpente que Moisés levanta no deserto, para tirar o veneno, tirar o pecado do mundo, e todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a vida eterna, a salvação, seja aqui na terra, a salvação dessa doença, desse problema de saúde, desse problema na família, desse problema financeiro, está em você olhar para a cruz e saber: Jesus, ele já tomou esse problema, ele já levou na cruz do Calvário, mas é preciso crer, é preciso se arrepender e se voltar. Então Deus, como é juiz, como ele é justo juiz, ele é bom, mas ele é justiça. Veja que o próprio Deus, ele ficou irado com o povo. O próprio Deus mandou a serpente abrasadora lá para picar o povo, para matar o povo. Mas que Deus é esse? Um Deus que zela pelos seus. Deus não queria que todos se perdessem. Deus não queria que todos se perdessem. Tem pessoas que ela só vai se voltar para Deus quando ela estiver no fundo do poço. Quando ela perder tudo. Quando não tiver mais a medicina para ajudar. E vamos apresentar ao Senhor Jesus, que foi na cruz por ela. Alguns vão olhar e vão aceitar. E o Senhor Jesus vai tirar esse veneno do corpo. Seja o câncer, seja uma doença, ele vai tirar. Mas alguns vão morrer porque não vão acreditar. Como muitos estão morrendo. Lamentavelmente, como eu sempre falo, eu lamento muito. Eu lamento por quem não consegue crer. Por quem não consegue crer no Senhor Jesus, que tomou, se fez maldito, se fez maldição, tirando a minha maldição, tirando o meu pecado, para que hoje eu tenha vida e tenha em abundância. Então, a palavra de hoje é: não seja impaciente, porque a tua impaciência desagrada a Deus. A tua insatisfação desagrada a Deus. Não murmure. Olha, o povo de Israel no deserto, murmurava, reclamava, e Deus se irou de uma forma e falou: eu tenho que eliminar um pouco desse povo, porque infelizmente, se eu não eliminar, todos se perdem. E é assim que acontece. Sabe que uma laranja podre, se tiver numa fruteira com muitas laranjas, se não tirar ela dali e jogar fora,
ela vai estragar todas as outras. E Deus, entendendo isso, mesmo levantando a serpente, aqueles que já estavam insatisfeitos e não aceitavam, e não se curvavam, e não se arrependiam, mesmo tendo a serpente lá para tirar o veneno, eles morreram. Hoje, da mesma forma, mesmo tendo o Senhor Jesus, que cura, que salva, que liberta, pessoas vão morrer, pessoas vão padecer, pessoas vão perder sua salvação, simplesmente porque estão insatisfeitas, impacientes com Deus, se tornaram inimigos mortais de Deus. E como pode a criatura se levantar contra o seu Criador? Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e oro pela vida de cada pessoa, meu Pai, que se encontra padecendo, morrendo pouco a pouco. Talvez uma doença que venha a consumir essa pessoa de dentro para fora. Uma bactéria, meu Pai, que os médicos não descobrem a cura. E essa pessoa já bateu em tantas portas, em tantos lugares, meu Pai, mas ainda não obteve uma resposta. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu apresento aquele que se fez por maldição, para tirar a maldição do seu povo. Que essa pessoa possa olhar para o Senhor nesse momento e ser curada dessa maldição, ser livre dessa doença, dessa praga maldita, essa criatura, meu Deus, que vem morrendo dia a dia, pouco a pouco, meu Pai. Em nome de Jesus, toca, meu Pai, com as tuas mãos poderosas, toca na vida dessa criatura, meu Pai, toca nessa ferida que não cicatriza, toca nessa criatura que se encontra atolada nos vícios, atolada nas drogas, pessoas, meu Pai, que perderam as esperanças, pessoas que estão numa profunda depressão, pessoas, meu Deus, que se encontram enfermas, doentes, na miséria, com a vida destruída. Meu Deus, toca nessa criatura agora e manifesta, meu Deus, a tua bondade, a tua misericórdia. Remova, meu Pai, remova essa doença, remova essa enfermidade, da mesma forma que Moisés levanta a serpente na haste e o povo olha para aquela serpente de bronze e o veneno da serpente abrasadora é tirada e o povo passa a ter vida. Assim o Senhor levantou o Senhor Jesus para que todo que olhe para ele, que creia nele, também seja livre dessa condenação. Então faça isso, meu Deus, faça isso nesse momento, curando, libertando, transformando essa criatura em o nome do Senhor Jesus. Consagra, meu Deus, esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja livre, liberta de todo esse flagelo. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Dá vida a esse que vinha morrendo. Pessoas que vinham morrendo espiritualmente, meu Pai, porque deixaram de olhar para o Salvador, deixaram de olhar para o Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja um arrependimento no coração desse homem, dessa mulher, que possa se voltar, meu Pai. E esse veneno que o diabo tem colocado no sangue dessa pessoa, na vida dessa pessoa, seja arrancado, seja eliminado, e que ela possa estar livre do pecado, pois a tua palavra diz: o salário do pecado é a morte. A murmuração do povo de Israel trouxe para eles a morte. A serpente abrasadora mordia aqueles que se levantavam contra Deus, que eram contra Deus, e morriam ali no deserto. E hoje não é diferente, meu Pai. Pessoas estão morrendo porque estão se levantando contra o Senhor, estão se desviando dos teus caminhos. Então vem, meu Pai, para esse que olha agora para o Senhor
como único e suficiente Salvador e arranca esse veneno do pecado, arranca a mágoa, o ódio, o ressentimento, a impaciência, a murmuração, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que recebam vida e vida em abundância, pois eu abençoo e declaro a cura na vida dessa pessoa. Eu declaro que esse veneno mortal que vinha se espalhando pelo corpo dessa pessoa, chamado câncer, tumor, diabetes, leucemia, seja arrancado agora, em o nome do Senhor Jesus, porque ela parou e passou a olhar ao autor e consumador da nossa fé, aquele que tomou sobre si todas as nossas dores, se fez por maldito, tirando a nossa maldição. Em nome de Jesus, pois eu abençoo a tudo e a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado. Lembra? O pecar ou errar pode acontecer? Pode. Mas eu não posso permanecer distante de Deus. O homem é falho, o homem tem erros. Mas se você se voltar para Deus e reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros, de coração, se arrepender. Lembra, arrependimento não volta a fazer mais. Ninguém que se arrependeu volta para a cena do crime de novo. Ninguém. Uma vez que eu me arrependo, eu não volto mais. Eu abandonei. Eu sinto vergonha daquela velha criatura. Por quê? Porque eu fui sepultado com o Senhor Jesus. E primeiro eu fui crucificado com Jesus. Eu fui sepultado e também ressuscitei com o Senhor Jesus, uma nova criatura. Então, precisa sim haver um arrependimento, para que esse veneno mortal que vem matando você pouco a pouco, matando a sua fé, matando a sua comunhão, matando os seus sonhos, matando os seus projetos, esse veneno tem que ser tirado. E como que eu tiro ele, pastor? Crendo que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as minhas transgressões e me arrependendo de todo o coração. Então ele vem e tira de mim e eu passo a ter vida e vida em abundância. Passo a crer e recebo a minha salvação. Só tem esse meio para você vencer. A impaciência, ela só te leva ao problema. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Cuidado para você não ficar chamando mais abismo para a sua vida. Olhe para o autor e consumador da sua vida, que é o Senhor Jesus. Tá certo? Olha, lembrando que eu vou começar com uma série na internet, serão as mais de 30 razões, essa série vai chamar Mais de 30 Razões para Você Prosperar. Todos os dias eu estarei colocando conteúdo. Estou preparando eles, talvez eu coloco hoje ou amanhã, mas provavelmente na segunda-feira eu vou estar entrando com esses conteúdos ali no YouTube, na minha página ali, no meu canal. E se você não é inscrito e você quer prosperar, você quer vencer financeiramente, você vai seguir passo a passo. Será uma série bem extensa, será grande, mas eu vou fazer ela por parte, cerca de 5 a 10 minutos cada série, para que você possa acompanhar, ir na Bíblia e ver que tudo que nós estamos ensinando vem da parte de Deus, para que você venha prosperar em toda a área da sua vida. Riqueza e glória vem de Deus. Deus quer que você tenha uma vida plena. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Deus quer que você prospere. Deus quer que você prospere, porque Deus, Ele quer que você multiplique desde o início. Desde o início da criação do mundo, Deus mostrou que prosperidade é dom de Deus. Porém, muitas pessoas, elas não acreditam nesse ponto. Elas acreditam em tudo, menos que a prosperidade é de Deus. E prosperidade sim é de Deus. O diabo jamais pode prosperar alguém, agora Deus não. Deus quer que você vá e multiplique, vá e domine sobre todas as coisas. Então nós vamos entrar com essa série. Eu acredito que vai ser bem bacana, vai ser um tempo que você vai poder aí acompanhar e se colocar em prática o que você vai aprender ali.
você vai ter resultado na tua vida financeira em nome de Jesus. Tá certo?